Parte 2 sobre o devocional de João, capítulo 8. E eu parei falando ali que as pessoas estavam com a razão. Elas estavam com a razão, a lei tinha que ser cumprida, mas elas não estavam dispostas a perdoar. Eu acho que a morte de cruz, a morte apedrada são sentenças muito cruéis para uma pessoa receber. Você ser apedrejado até você morrer, sabe? Sofrendo, levando pedrada na cabeça, ao longo do seu corpo, sabe? Essa é uma sentença muito cruel. A de cruz também era, que você ficar ali exposto, com as mãos e os pés pregados, debaixo do sol, debaixo da chuva, até você morrer, até você falecer. São sentenças cruéis demais, desumanas. E é isso que Jesus queria mostrar para a humanidade, que às vezes a gente quer uma justiça, a gente quer, mas a gente não quer, a gente só quer que o outro sofra. Isso não é justiça. Isso é a lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Me mordeu, eu vou morder. Me olhou torto, eu vou olhar torto. E é isso. E aqui Jesus veio confrontar as pessoas em relação a isso, sabe? Ele veio bater com esse combate. A lei tem que ser cumprida? Tem. Mas tem que ser cumprida para ela, mas também tem que ser cumprida para você. Porque Jesus sabia ele sabe de todos os nossos pecados, de tudo que a gente faz. Voltando, que eu tive ali que ver as coisas dos meus cachorrinhos, mas as pessoas, às vezes a gente está coberto de razão, a gente está com a lei a nosso favor, mas nós não estamos dispostos a perdoar. E Jesus sabia de tudo, todos os pecados, porque a gente pega, igual eu falei, a gente peca no olhar, a gente peca no pensar, a gente peca no falar, a gente peca agindo, e a gente quer que os nossos pecados sejam perdoados. A gente não quer que os nossos pecados sejam sentenciados. Quando a gente erra, a gente escorrega e fala: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, me ajuda. A gente fala: não, pela lei eu escorreguei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo que não está de acordo com a lei, principalmente com a lei de Deus. Então, Senhor, o Senhor tem que me sentenciar, o Senhor tem que me apedrejar até eu morrer. Porque se eu pequei, se eu infringi a lei, eu tenho que pagar por isso. Não, mas a gente quer que os nossos pecados sejam perdoados. A gente quer que a misericórdia venha pra gente. Mas a gente quer se vingar do outro, sabe? Eu passei, mais uma vez contando o exemplo da minha vida, eu passei por isso. Tava tomado por um desejo, por palavras falando que eu queria justiça, mas eu não queria. Eu queria, através da justiça, que a justiça fizesse a pessoa que me prejudicou sofrer, sabe? Não, eu quero justiça, eu tô correto, eu tô dentro do meu direito, eu fui prejudicado, eu fui lesado. E não fui eu que infringi a lei, eu andei dentro da lei, a pessoa que andou, então ela que pague por isso. E ela tem que pagar dentro da lei. Mas eu tô disposto a perdoar? Porque eu não queria ser ressarcido, eu não queria que o meu prejuízo fosse compensado. Eu queria que ela sofresse, eu queria que ela sentisse a dor. E quando eu entendi que o Senhor não se agrada da vingança, que Deus não se agrada disso, então a gente tem que estar disposto a perdoar. Então eu queria uma compensação, mas eu queria que o outro sentisse. E eu entendi, Jesus trabalhou isso, me falou: você tem que perdoar. Perdoar é muito difícil. É muito difícil. A gente quer que a justiça seja feita, a gente quer que o outro sinta. Porque quando você toma um tapa na cara, a sua vontade é dar um tapa na cara do outro, pode sentir como é que foi ofensivo, como é que foi humilhante pra você, como é que doeu na sua carne, sabe? E Deus tem trago isso, tem trago esse conhecimento para mim, me conscientizando que eu tenho que perdoar. Me ofendeu, me prejudicou, me escravizou, me passou a perna. Eu tenho que perdoar e orar. E orar não para que Deus o castigue, não para que Deus castigue as pessoas, mas que é igual eu fiz nos vídeos anteriores, que a misericórdia alcance. E principalmente uma coisa que eu aprendi: abençoar os seus inimigos. Que o Senhor te abençoe. Sabe por quê? Porque quem faz a justiça é Deus. E tem uma passagem bíblica que diz que quando o Senhor estiver fazendo justiça, se você se alegrar, que é pra gente não se alegrar, porque senão a visão do Senhor pode se desviar de que Ele estiver fazendo justiça por nós, sabe? E Ele deixar de fazer ali, porque nós estamos nos alegrando. A gente não deve se alegrar com a desgraça do outro, com a desgraça alheia. Entendeu? E é isso.
Porque a gente fica, não, eu vou mover um processo, eu vou lá na casa do fulano falou, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou bater, eu vou lá na justiça e eu quero que fulano sofra, eu quero isso, eu quero que vá pra cadeia, e quero que faça isso, que faça aquilo. A lei, ela realmente ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Mas o propósito da justiça é um ressarcimento. Não é fazer o outro sofrer o que você sofreu. Porque senão falando assim, você matou, então você vai ser morto. Você roubou, então o juiz vai falar, então você vai te roubar. Nós vamos mandar ladrões da sua casa pra te roubar, pra você ver como é que é bom. Não. Você matou? Cadeia, prisão pra você, vai ficar recluso. Você roubou? Cadeia pra você, vai ficar recluso lá dentro. Entendeu? E eu tava sem essa concepção, cego por aquele momento de raiva, de insatisfação, movido por aquele sentimento de injustiça, aquela sensação de injustiça, mas querendo me vingar. E o Senhor não tem prazer nisso, sabe? Não tem prazer. Porque no fundo a gente fala, eu quero justiça, mas você quer que o outro sofra. A intenção é que o outro sofra. E Deus trouxe esse entendimento pra mim. Porque é diferente você querer justiça. A justiça vai te dar uma compensação e não necessariamente o outro tem que sofrer na pele. Porque a gente quer que ele sofra na pele aquilo que você sofreu. Né? Tem outras maneiras. E a sentença... E a Bíblia fala que essas coisas não ficarão impunes. A gente vai perdoar, mas quem vai fazer a justiça é Deus. Ele é que tem poder e autoridade para poder fazer isso. Não a gente, porque a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, sabe? É por isso que tem muita gente, uma matando a outra, uma agredindo a outra, tomada por essa fala de justiça, mas agindo na raiva, na vingança, né? Nessa cegueira que nos cega durante as emoções. Se você não souber controlar as emoções, sabe? E o perdão, você perdoar quem te rouba, quem entra dentro da sua casa para te roubar, é muito difícil. Você perdoar uma pessoa que chega no seu portão e te dá um tapa na sua cara, é muito difícil. Você passar e perdoar. E tem aquela coisa também que eu aprendi, que perdoar não é quando você fala assim, eu perdoei, mas eu aqui fulano lá, tá? Eu não quero mais envolvimento. Eu falei isso num vídeo e Deus me corrigiu a respeito disso. Eu aqui fulano lá. Não, então não perdoou. Porque não perdoou. Porque um filho, quando ele erra com o pai vai lá e perdoa, você convive. Você não se vai e não fala assim, não, filho, você não botar, não. Passa um tempinho, fica aquele momento ali, tenso, aquele clima chato, passa um tempinho, mas tá todo mundo na mesa conversando, todo mundo sentando, porque perdoou. E se a gente não quer se relacionar com as pessoas, é porque nós não perdoamos. Nós falamos que perdoamos. Eu perdoei, eu aqui, fulano lá. Não quero ideia, não quero envolvimento. Claro que você não vai ficar também com misturança pra pessoa te dar mais uma rasteira ou te prejudicar novamente. Mas é não guardar esse sentimento, sabe? Não desejar vingar, porque o Senhor não quer que a gente fique nutrindo esse sentimento de vingança. Nós temos o direito, sim, Jesus nos dá o respaldo de querer justiça. Ele bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, entendeu? Mas não de vingança. A vingança, ela é do Senhor. E o Senhor, quando trabalhar no tempo dele, achar que a justiça tem que ser feita pra gente, que nós receberemos a compensação daquilo que fomos lesados, daquilo que foi tirado da gente, não só materialmente, mas também moralmente, sentimentalmente, porque envolve todos esses âmbitos, né? Todas essas áreas da nossa vida. E aqui, quando Jesus falou com eles, quem não tem, a lei vai cumprir, então vamos cumprir a lei, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus abaixou a cabeça para dar oportunidade, para ver, porque ele sabia que não ia ficar nenhuma daquelas pessoas ali. E não ficou nenhuma, sabe por quê? Porque elas caíram em si. Eu peco no olhar, eu peco no falar, sabe? Eu peco no pensar. Então, assim, eu mereço também a mesma sentença, porque pecado é pecado, ilegalidade é ilegalidade. Então, que você, com essa mensagem, espero que você tenha compreendido a se poder separar quando nós temos razão, da razão nos levar a agir com vingança e de você falar que é justiça. A justiça é completamente diferente, não é causar no outro aquilo que o outro te causou. Quando a justiça é feita, você é recompensado, você é ressarcido por aquilo. Mas não necessariamente o outro vai sofrer na mesma proporção, na mesma maneira que você sofreu. Não é isso o conceito de justiça não é esse. Né? Que nós possamos buscar justiça por aquelas situações que nós somos injustiçados. Mas, acima de tudo, estamos dispostos a perdoar aqueles que nos
fizeram mal. Assim como Jesus nos perdoa.